Você quer melhorar seu vocabulário de inglês? Então você tem que ter fixado na sua cabeça, guardado na sua mente, os 10 verbos mais falados no inglês, que lhe asseguro que isso vai melhorar imensamente suas habilidades de conversação. Vem com a gente que vamos te ensinar. Se você está querendo falar inglês de verdade pagando pouco e sem perder tempo, não deixe de conferir nosso link na descrição e no comentário fixado. Temos a solução para você entrar no pelotão de elite que fala inglês e muda de vida. Confere aí, viu? Hey guys! Hoje vamos falar sobre os 10 verbos mais falados em inglês e alguns outros que também são muito úteis para aumentar seu repertório de conversação. Acredite, sabendo disso, a sua capacidade de montar frases vai praticamente dobrar. Vamos aqui ver diretamente quais são os top 10 verbs da língua inglesa. Então, começando, que quer dizer beginning. De cara já temos aqui o be, que é o verbo ser, estar ou existir. Em seguida temos o have, que é o verbo ter. Logo após, do, verbo fazer, e ele também serve como um auxiliar de pergunta. Já já a gente vai ver mais alguns exemplos para entender melhor o do. Temos say, que é dizer. Get, conseguir ou pegar. Make, fazer ou construir. Go, ir ou praticar. Know, que é saber e conhecer. Muita atenção a essa pronúncia aqui, tá, galera? É know. Take, pegar ou buscar. E por último aqui temos see, ver ou entender. Uma coisa que é preciso deixar bem clara sobre esses 10 verbos mais importantes e mais utilizados é que pela sua natureza irregular, ou seja, como eles são irregular verbs, por conta da sua natureza irregular, eles vão apresentar um significado diferente para cada um desses casos. Como você pode perceber que tem alguns aqui que tem mais de uma tradução. Então por isso eu sempre digo, não se prendam à tradução, e sim ao contexto de como esse verbo está inserido naquela frase. Para a gente entender um pouco melhor, a gente vai ver aqui alguns exemplos. Seguindo aqui, ó. Why are they the most used? Por que eles são os mais utilizados? Por causa disso aqui, ó. I am an engineer, que quer dizer eu sou um engenheiro. Esse I am é a forma do be conjugada. Então, o verbo to be, I am, you are, they are, he is, she is. Então, tudo isso são conjugações do verbo be. É por isso que ele é um dos mais utilizados na língua inglesa, porque em muitas frases ele vai aparecer. Então, a seguida a gente tem aqui, ó, you are doing great. Você está indo bem. E aí você deve estar pensando, indo para doing? Foi exatamente o que eu falei antes, que a gente nunca pode assumir que do vai ser sempre fazer ou vai ser sempre um auxiliar. Pois aqui ele está agindo como um auxiliar do verbo to be. You are doing great. Você está indo bem. E aí você deve estar pensando, poxa, mas ir não é go? Pois é, mas se eu colocasse o go aqui, you are going great, você estaria dizendo que você está literalmente indo para o bem. Então não tem como você ir literalmente para uma coisa abstrata. É por isso que você vai usar o do nessa frase. You are doing great. Você está indo bem. Seguindo aqui a gente tem can you get the kids? Você pode buscar as crianças? Esse can, ele quer dizer poder ou conseguir. Então, você pode buscar as crianças. Get, aqui aparecendo como buscar. I got the prize. Eu consegui o prêmio. Aqui a gente já tem o get no passado. E aqui ele já está querendo dizer que conseguiu o prêmio. Lembre-se sempre de que o contexto é que vai definir o significado de cada palavra. Em seguida a gente tem aqui make your bed, ou seja, arrume sua cama. Mas make não é fazer ou construir ou fazer do zero. Exatamente, mas isso aqui é uma expressão. Make your bed, arrume sua cama, dá a entender de que você vai ter que arrumar sua cama. Então esse make não vai ser o sentido de construir, e sim de arrumar. Lembre-se, o contexto é que dita o significado daquela palavra. E por último aqui a gente tem does she know how to speak German? Ela sabe como falar alemão? Aqui a gente tem uma coisa bem curiosa. Das é o do, mas só que é um she aqui. Então, quando for he, she e it, você vai sempre transformar o do em das. Então, por isso que fica does she know how to? Know how to, sabe como falar alemão, speak German. Então, does she know how to speak German? Ela sabe como falar alemão?
Assim temos os primeiros exemplos. Vamos ver mais aqui, ó. More examples. Mais exemplos. Do they know you? Que quer dizer, eles te conhecem? Lembrando que o know, ele quer dizer conhecer ou saber. Então é por isso que lá na frase anterior é Does she know how to speak German? Ou seja, ela sabe como falar alemão? Como falar alemão? E aqui no caso, do they know you? Já está no sentido de conhecer. Eles te conhecem? Do they know you? Have you been to the USA? Já esteve nos Estados Unidos? Have you been to the USA? Ou seja, aqui, esse have não vai ter o sentido de ter, mas sim ele vai ter o sentido de have you. Você vai ter que ler isso aqui tudo como um só, que vai indicar que é uma pergunta, se você já esteve. Have you been to the USA? Aqui a gente poderia colocar Have you been to England? Have you been to Japan? Have you been to Brazil? Então você pode usar essa estrutura em vários países, em várias localidades. Do you have chocolate? Tem chocolate? E aqui eu poderia colocar qualquer coisa também. Do you have candy? Você tem doce? Do you have water? Você tem água? Então é por isso que esses verbos eles são os mais utilizados, porque vai ter uma série de frases que você vai conseguir usar esses verbos. Can you see the stars? Consegue ver as estrelas? Can you see the stars? Consegue ver as estrelas? E por último a gente tem aqui You can go anywhere. Pode ir a qualquer lugar. Uma curiosidade é que a gente, para transformar essa frase na negativa, você só precisa colocar um apóstrofo T aqui no can. Então, you can't go anywhere. Não pode ir a qualquer lugar. E aqui a gente tem algumas menções honrosas, honorable mentions, alguns verbos que estão sempre aparecendo por aí e que é bom que você saiba. Conferido aqui a gente tem eat, que quer dizer comer, drink, que quer dizer beber, travel, viajar, play, brincar, jogar ou tocar, olha aí como ele tem 3 significados diferentes, e ainda tem mais um, que quer dizer peça de teatro. Like, gostar, cook, cozinhar, buy, comprar, sell, vender, need, precisar, pay, pagar, want, querer, study, estudar e work, trabalhar. Lembrando que você sempre pode repetir quantas vezes quiser para pegar bem a pronúncia de cada um desses. Aqui a gente tem, e quanto a esses? What about these? Ou seja, você já viu esses verbos várias vezes e ainda vai ver muitas vezes nas suas séries, filmes e em várias outras ocasiões da língua inglesa. E aí, gostou do nosso vídeo? Lembre-se de ficar antenado para mais novidades e também lembre de dar uma conferida no comentário fixado e no link da descrição para falar inglês pagando pouco e de verdade. Com essas dicas, seu potencial de conversação vai aumentar exponencialmente. Fique ligado aqui com a gente que nosso objetivo é entregar um conteúdo didático, diferenciado e direto ao ponto no inglês. De coração, deixe seu like que vai nos dar aquela força, comenta se tiver alguma dúvida e muito obrigado. Até a próxima. See you next time.